Graça e paz a todos, meus irmãos. Eu sou o pastor Paulo Coutinho e eu quero falar com você hoje sobre esse tema. Anjos geram anjinhos? Essa afirmação tem como base, tanto dentro da igreja cristã como na própria Cabala, o texto de Gênesis 6, versículo 4. Na NVI diz assim: naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Na NA diz assim: naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Então, esse é o texto base para a afirmação de que gigantes haviam na terra, seres extraordinários, fora do normal, que não eram 100% humanos, por conta da relação de anjos com mulheres. Aí você vai dizer: pastor, onde é que no texto está dizendo que é anjos? Aí que está o problema. Eles interpretam o termo filhos de Deus, Ben Elohim, como sendo os mesmos anjos que estão aparecendo ali em Jó capítulo 1, que os filhos de Deus, ali anjos, junto com Satanás, se apresentam diante de Deus para poder se colocar diante do Senhor, e Deus vai falar ali com Satanás, aquela coisa toda. Então eles entendem o seguinte: bom, se ali são anjos se apresentando e são chamados de filhos de Deus, aqui também só pode ser filho de Deus. Mas nós precisamos interpretar a Bíblia como um todo e não um pedaço dela, porque quando a gente ignora o restante e se isola só naquele textinho ali, vai surgir uma infinidade de doutrinas estranhas ao restante da Bíblia. Então vamos lá. Quem é chamado de filho de Deus na Bíblia? João capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos os que creem no nome de Deus são chamados de filhos de Deus. O próprio Deus está dizendo isso pra gente em João capítulo 1, versículo 12. Tá? Todos os crentes, todo mundo que entregou sua vida a Jesus, todo mundo que confia sua vida a Cristo, todo mundo que segue na obediência está dentro desse grupo de filhos de Deus. Tá? Então, quem está nesse contexto é chamado de filho de Deus. Então, filhos de Deus aqui em Gênesis 6 só pode ser um grupo, que provavelmente é o grupo da descendência de Sete, que é a descendência que vai voltar a buscar ao Senhor. Então, toda essa descendência ali são chamados de filhos de Deus. São aqueles que estão buscando a Deus, são aqueles que são fiéis ao Senhor. Tá? Então, outra coisa. Jesus também disse em Mateus 22 o seguinte, versículo 28, 29 e 30. Portanto, na ressurreição, estão perguntando isso para Jesus: de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Ou seja, os anjos não se casam. Anjo não gera anjinho, demônio não gera mini-demônios, tá? Ou outros demônios. Então, primeira coisa errada é: seres espirituais não se relacionam sexualmente com seres humanos e geram outros seres, tá bom? Anjos no mundo espiritual também não se casam, não se relacionam e não geram mais outros anjos. Demônios também não geram no mundo espiritual outros demônios, não se multiplicam, tá? Então, esses filhos de Deus aqui, primeira coisa, são todos os crentes. Segunda coisa, os seres que vêm dessa relação dos filhos de Deus com as mulheres são seres humanos, tá? Só ser humano gera outro ser humano. Terceira coisa, o contexto diz pra gente que tudo que está antes e depois desse texto está falando do ser humano. Olha o que diz o versículo 3 de Gênesis 6. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aí vem o versículo 4 e depois o versículo 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal.
6. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Então, se você ler todo o texto para trás e para frente, tá? Que está entre ali o versículo 4 de Gênesis 6, tudo fala de ser humano, de homem. Tá? E a Bíblia dá para a gente mais um detalhe, que está no próprio versículo 4. Deixa eu ler de novo o versículo todo. Naquele tempo havia gigantes na terra e também depois. Então, primeira coisa, primeiro detalhezinho que está implícito aí. Esses seres não têm origem na relação, porque eles já existiam. Naquele tempo havia gigantes na terra e também depois. Então eles já existiam, eles não são fruto, eles não nascem a partir daquela relação. Esses gigantes já existiam na terra. Tá? Depois a segunda coisa vai dizer assim, ó, estes foram. Estes quem? A relação, né, desses filhos de Deus com as mulheres geraram pessoas. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Então a Bíblia está dizendo pra gente, não são seres extraordinários, não são seres mitológicos, não são seres estranhos ao ser humano, são homens valentes, homens de renome na antiguidade. A NVI coloca assim, ó, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Então é como se você estivesse falando assim, fulaninho é um gigante da tecnologia, mas não é que ele é um gigante literalmente, ele só é famoso, ele só é grande, ele só tem um poder, ele só tem fama ali dentro, né? Então é gigante no sentido de qualidade, não no sentido de tamanho. Esse mesmo texto também é usado em Números 13, quando vai falar que em Canaã tinha gigantes, e ali também são pessoas normais, pessoas que estão gerando outras pessoas, como por exemplo Raabe habitava ali, tá? E quando Deus fala dos cananeus, os heveus, os heteus e tal, os amorreus, eles estão sempre se referindo a seres humanos. Não tem evidência de pessoas ou de seres além de seres humanos ali, tá? Outro detalhezinho é que as pessoas usam às vezes, segundo a NVI aqui, o termo Nefilim. A NVI traduz como Nefilim ao invés de gigante, porque ninguém sabe de fato o que significa Nefilim. Alguns vão defender que eram seres extraordinários e a gente continua crendo aqui pelo contexto que são, na verdade, pessoas famosas, alguns heróis do passado. Alguns até defendem a questão da violência, porque o contexto vai dizer que essas pessoas estão se multiplicando, estão gerando filhos, e Deus mesmo assim vai destruir essa geração com o dilúvio. Então essas pessoas aqui são famosas não por serem boas, mas são famosas por causa da sua violência. Elas são muito violentas, elas são pessoas destruidoras, pessoas que gostam de matar, e Deus então vai ter que destruir aquela geração, não pela fama delas por serem popstar, mas por serem pessoas ruins, tá? Eram famosas por serem muito ruins. Então, a expressão Nefilim não está necessariamente ligada a seres extraordinários, pelo menos na Bíblia aqui, não tem nada disso dentro dos textos que usa a palavra Nefilim, que é Gênesis 6 e Números 13, tá bom? Então, às vezes as pessoas querem romantizar a palavra, não, Nefilim, um ser, não sei o que, algo místico e tal. Fuja desse misticismo judaico, irmãos. Fuja disso, porque isso vai contra a palavra de Deus. Jesus mesmo disse que a tradição do povo da sua época invalidava a palavra de Deus. Tradição que não tem respaldo bíblico vira, na verdade, uma grande heresia, tá bom? Deus te abençoe, espero que você tenha gostado do vídeo. Curta, compartilhe, isso vai me ajudar muito. Graça e paz a todos, Deus te abençoe.